Como eu falei, hoje é o início da nova série. A gente vai caminhar por todos os trechos da carta de Paulo aos Colossenses ao longo das próximas semanas. Mas antes que a gente leia o texto bíblico propriamente dito, eu queria te situar em algumas coisas, especificamente porque a gente vai caminhar em uma carta escrita para uma igreja. Antes de mais nada, eu quero que você entenda um pouco do que estava acontecendo, de como era a cidade de Colossos. Colossenses, na verdade, eram os habitantes da cidade de Colossos, o que acontecia nessa igreja, o que acontecia na cidade de um modo geral, para que a gente possa identificar algumas semelhanças com a nossa época e percebermos como a palavra de Deus nos fala ainda hoje. Isso é importante, porque a gente compreende que nenhum texto da Bíblia ele é avulso. Os grandes problemas de interpretação bíblica que a gente vê são tentativas de pessoas pensarem algum texto de modo avulso e interpretá-lo sem levar em conta o que o restante das Escrituras está dizendo. Nenhum texto da Bíblia ele é descolado de um contexto, ele é isolado. Então, por conta disso, eu quero te chamar a atenção para alguns detalhes. A introdução hoje ela vai ser mais longa do que de costume, eu já peço perdão antes disso, mas é porque, além da introdução da mensagem de hoje, eu quero fazer uma introdução da série também, explicar muito bem o que estava acontecendo nessa cidade para que você possa identificar. A gente tem o hábito de ter o nosso culto aqui em média 1h30. Durante esse tempo a gente está tentando fazer um pouco menor, mas eu queria te lembrar que durante as transmissões ao vivo que a gente fez, gravações duravam no máximo 1 hora. Então, se você for pensar que cada semana, durante 6 meses, eu ganhei meia hora no banco de crédito, eu posso descontar isso hoje, falar até amanhã mais ou menos, porque é feriado e você não tem muita opção assim para sair, porque nós estamos numa pandemia, certo? Tô brincando, gente, fiquem tranquilos que antes de 00h30 a gente termina. Bom, Colossos, que é a cidade para quem o apóstolo Paulo endereça essa carta, havia sido por muito tempo uma cidade importante do ponto de vista comercial. Uma cidade que tinha uma rota comercial intensa e que, por conta disso, se tornou uma cidade populosa, uma cidade grande e uma cidade rica. Isso é muito comum que aconteça ainda hoje em cidades importantes do ponto de vista comercial. Muitas pessoas se mudam para lá em busca de um emprego melhor, em busca de uma vida melhor, e era exatamente isso que acontecia na cidade de Colossos. Além disso, de destacarmos esse ponto de muitas pessoas se mudando para lá e a cidade crescendo, é importante a gente perceber também que a população dessa cidade era uma população muito diversa, muito parecido com o que nós experimentamos em Macaé ainda hoje. Óbvio que há alguns anos atrás era muito mais difícil você encontrar um macaense, por exemplo. Se você visse 2 macaenses conversando, era um negócio muito raro, porque a grande maioria das pessoas era formada por gente que vinha de outros lugares em busca de emprego ou transferida do seu emprego e uma série de coisas. Colossos era, em certo sentido, parecido com o que a gente experimenta na nossa cidade. Muito obrigado. A população dessa cidade era formada basicamente por frígios e gregos, além de alguns judeus. Então, era uma cidade importante, até que acontece um fato, que as cidades vizinhas, que eram Laodiceia e Hierápolis, começam a ganhar proeminência e importância comercial. Então, com isso, essa cidade de Colossos, que era uma cidade muito lembrada, muito rica, muito populosa, muito cheia de gente de lugares distintos, ela começa a ficar esquecida e a experimentar certa decadência. Na época que essa carta foi escrita, Colossos já era uma cidade decadente no sentido de importância econômica, comercial. Então, quando o apóstolo Paulo escreve para esses irmãos, eu queria que você tivesse em mente que ele está falando para irmãos de uma cidade que era uma cidade famosa, rica, conhecida, populosa, e aos poucos foi se tornando uma cidade decadente, uma cidade economicamente pobre, talvez das cidades mais pobres que o apóstolo Paulo escreve algumas de suas cartas. Sobre essa igreja, de um modo geral, é importante a gente perceber que essa igreja ela não foi plantada pelo apóstolo Paulo. Diferente de algumas outras igrejas, que você percebe Paulo escrevendo na carta, que saudade de estar com vocês, eu quero estar com vocês novamente. A cidade de Colossos é uma cidade que o apóstolo Paulo nunca visitou. A cidade de Colossos era uma cidade onde viviam 2 homens conhecidos, se você já leu todo o Novo Testamento, está habituado com ele, que eram Filemão e Onésimo. Então, se você
pretende ter filho aí nos próximos meses ou anos, ficam 2 dicas e sugestões de nomes de meninos, Filemon e Onésimo. Mas a figura mais marcante nessa igreja não era nem Filemon e nem Onésimo, mas era o plantador dessa igreja, que é um homem chamado Epáfras. Outro nome bonito para que a gente fique habituado, e eu quero que você se lembre o tempo todo que a igreja de Colossos não foi plantada por Paulo, mas ela foi plantada por esse homem chamado Epáfras. Epáfras, ele provavelmente se converte ao evangelho na cidade de Éfeso, durante a 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Você pode ler isso em Atos, entre os capítulos 18 e 20, mais ou menos. Paulo está pregando na cidade de Éfeso, esse homem ouve o evangelho, se converte ao evangelho, e quando retorna para a cidade de Colossos, ele planta essa igreja nessa cidade. Essa igreja começa muito bem, ela começa a se desenvolver, a caminhar bem, como deveria ser uma igreja saudável, mas nós chegamos a um ponto em que ela começa a ser ameaçada por falsos ensinos de falsos mestres que estavam chegando naquela igreja. Por que é importante a gente compreender toda essa história da cidade? Porque com uma população bem diversa, como era a população de Colossos, isso favorece um elemento que a gente conhece hoje como o sincretismo religioso. Cada um trazia um pouco da sua cultura, da sua religião, do seu entendimento. Pessoas vinham de diferentes culturas e religiões, e cada um trazia um pouco do que pensava, o que gera uma mistura um tanto quanto perigosa. Pode ser uma diversidade étnica, cultural, isso é um fator positivo, com toda certeza, mas se a gente não tomar cuidado, isso se transforma num sincretismo e numa mistura muito perigosa, falando nos termos da saúde da igreja. Para que você entenda melhor, é um contexto muito parecido com o contexto que nós vivemos no Brasil, onde é comum você ver pessoas dizendo assim: eu sou cristão, evangélico, batista, membro da CBM, mas na minha bio, lá no Instagram, está assim, signo Gêmeos. Como se isso tivesse alguma relevância para alguém que se diz cristão, crente em Jesus, e ao mesmo tempo ela acredita que ser de Gêmeos, com ascendente em Escorpião, não sei se existe outro ascendente, eu lembro só da música do Renato Russo, que era peixe com ascendente Escorpião, ela acha que aquilo vai trazer alguma relevância e alguma influência para a vida dela. Isso é uma prova que a gente tem desse sincretismo religioso. Algumas pessoas que dizem: mal não vai fazer, se não fizer bem, pelo menos mal não faz. É igual um caso de alguém, no Brasil a gente tem muitas religiões hoje que são nominais, como foi o catolicismo durante muito tempo, e hoje é comum que você encontre cristãos evangélicos não praticantes. Nominalmente se dizem cristãos evangélicos, mas não têm uma vida na prática que seja condizente com aquilo que eles afirmam. Então é muito comum você perceber no Brasil uma pessoa que se diz católica, mas frequenta o centro espírita, vai na igreja evangélica quando algum amigo convida e pede oração para a tia que é da Assembleia de Deus quando ela sobe no monte, porque Deus fala com ela e as coisas acontecem quando ela pede. Então eu vou pedir, já que ela está mais perto de Deus, para baixo todo santo ajuda, o importante é ter fé em alguma coisa. Esse tipo de pensamento é reflexo do que a gente chama de sincretismo religioso. No caso da cidade de Colossos, eles misturavam basicamente filosofias gregas com a religião judaica. Eles achavam que a salvação vinha por meio de algum conhecimento específico. Eles achavam que o evangelho era bom, mas o evangelho não era suficiente para a salvação. E Paulo está escrevendo essa mensagem para lembrar esses irmãos de que o evangelho, ele nos basta. De que a mensagem do evangelho, ela é suficiente para nos garantir a salvação, e não existe necessidade de adicionarmos qualquer coisa à mensagem do evangelho. Por que isso é importante ainda hoje? Porque nós também, se não tomarmos cuidado, a gente, como ser humano de um modo geral, nós temos um vício que é chamado de justiça própria. Nós, sem percebermos, vamos tentando adicionar coisas ao evangelho, de modo que na prática, se a gente não cuidar, a mensagem do evangelho deixa de ser suficiente, porque dizemos que é o evangelho mais alguma coisa, é o evangelho mais obra social, é o evangelho mais envolvimento com alguma coisa, é o evangelho mais frequência no culto, é o evangelho mais contribuição financeira, e sem que a gente perceba, a mensagem do evangelho deixa de ser suficiente. Para que você entenda o que estava acontecendo naquela igreja, eles tinham alguns elementos muito estranhos, como o culto aos anjos, por exemplo.
Uma igreja acostumada a ouvir sobre o Evangelho, uma igreja que foi plantada por um homem que pregava o Evangelho como ele é de fato, mas de repente essa igreja se via cultuando anjos. Tenta imaginar, é um negócio muito distante da nossa realidade, mas imagina que você está num culto e de repente a gente sabe que Deus está ali, porque Jesus disse que estaria presente e a palavra de Deus deveria nos bastar, mas as pessoas estão no culto ali tranquilas, ouvindo, cantando e tudo mais. De repente se levanta alguém e diz assim: irmãos, eu dou uma rodada aqui e eu vi um anjo agora. Aí as pessoas começam a gritar, falar em outras línguas e tal. Eu sei que é uma realidade muito distante da nossa e muito difícil de imaginar, mas era isso que acontecia na cidade de Colossos, por exemplo. Outro ponto que é muito distante do nosso é que eles valorizavam demais elementos judaicos na sua celebração. É difícil imaginar isso, mas tenta imaginar uma igreja cristã que professa o Evangelho, mas ao mesmo tempo tem bandeira de Jerusalém ungida por um lado, óleo que veio de Israel ungido do outro. No meio do louvor, se não tocar um chifre de boi, de carneiro, sei lá do que é, a presença de Deus não vem. É um negócio muito distante da nossa realidade, não é? Não tanto quanto deveria. Mas era esse tipo de prática que acontecia na igreja de Colossos, e é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo está falando com eles. A mensagem do Evangelho basta, ela é suficiente. Não é necessário que vocês guardem dias específicos como se fossem mais santos do que os outros, que guardem festas específicas, alguns dias da semana especiais. Não é necessário que vocês fiquem o tempo todo tentando apaziguar forças espirituais para serem aceitos por Deus. Paulo está escrevendo para eles dizendo: a mensagem do Evangelho basta. E a mensagem do Evangelho é que nós já somos aceitos por Deus por meio da fé que nós professamos em Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho é que homens e mulheres foram criados com um nível de relacionamento perfeito com Deus, mas abraçaram a rebelião, o pecado, a desobediência em relação ao Criador, e o homem se desconectou do seu Criador, se separou de Deus, e não havia nada que ele pudesse fazer para restabelecer essa conexão, essa ligação. O homem é imperfeito e pecou contra um Deus que é santo, que é perfeito, que é eterno. Logo, ele estaria justamente condenado eternamente, à morte eterna, ao inferno, à separação de Deus. A boa notícia do Evangelho é que diante dessa impossibilidade, Deus ele se faz homem na pessoa do seu Filho, vive uma vida perfeita que nós somos incapazes de viver, morre levando a culpa dos nossos pecados, ressuscita ao terceiro dia vencendo a morte e o pecado, provando que o sacrifício foi aceito por Deus e provando que nós somos aceitos por Deus também, quando nos arrependemos dos nossos pecados e professamos a fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo para esses irmãos que essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho, basta. E eles precisavam ser relembrados sobre isso, assim como nós precisamos ser relembrados sobre isso. Lutero, o reformador, diz que nós precisamos nos lembrar do Evangelho todos os dias, porque nós nos esquecemos dele todos os dias. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai adicionando elementos ao Evangelho, e a gente vai acreditando a nossa salvação, a justiça própria, a nossa capacidade de obedecer, a nossa capacidade de performance e qualquer outra coisa que não seja simplesmente essa mensagem que nos basta. Esse era o cenário dessa cidade. Consequentemente, isso chegava até a igreja. Outro ponto importante da gente lembrar, você vai ver Paulo falando em gratidão, em alegria, em louvar a Deus, mas Paulo está no momento da escrita dessa carta preso, e enquanto ele estava preso, esse homem chamado Epáfras foi visitá-lo na prisão. E nessa visita que ele tem ao apóstolo Paulo na prisão, eles conversam sobre as igrejas dessa região, eles oram pelas igrejas dessa região, e aqui nessa situação Paulo ouve falar sobre a cidade de Colossos, sobre a igreja de Colossos, e junto com seu discípulo Timóteo, ele escreve essa carta endereçada a esses irmãos. Como eu disse, a gente vai caminhar por toda a carta aplicando verdades bíblicas encontradas aqui para a nossa realidade, então é fundamental que a gente compreenda o que está acontecendo na igreja, o que está acontecendo na cidade, para que a gente consiga buscar algumas semelhanças com a nossa realidade e perceber que, do mesmo modo que a mensagem do Evangelho é a resposta para os problemas de Colossos, a mesma mensagem do Evangelho, essa verdade tão antiga e tão nova, como diria Agostinho, é a resposta também para os problemas da nossa cidade, da nossa igreja e da nossa realidade hoje, porque essa mensagem é uma mensagem viva.
Você que está aqui hoje, ou você que nos assiste pela internet, eu convido e encorajo você fortemente a nos acompanhar por toda essa série, não como uma campanha mística de 7 semanas, até porque a série vai durar um pouquinho mais que 7, mas porque estudando com seriedade e de forma sistemática a palavra de Deus, nós só temos a crescer e nos tornarmos cristãos cada vez melhores. Dito isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. A gente vai ler do primeiro verso até o 12. Colossenses, capítulo 1, a gente vai ler do verso 1 até o verso 12. Eu leio na versão NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, e diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Vamos orar? Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra. A nossa oração é para que o Senhor a aplique aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós. Nos faça compreender a Tua vontade para nós, a Tua verdade para nós em Cristo Jesus, e nos dê capacidade para que essa mensagem não seja simplesmente conhecimento teórico, mas que seja aplicado na prática e transforme toda a nossa vida para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Como em qualquer época da história da igreja, quando ela está ameaçada por falsos mestres, por falsos ensinos, a única forma de combater isso é ensinando sobre a pessoa, e a obra de Jesus Cristo. A cidade de Colossos, então, está sendo uma cidade que está se tornando decadente. Ela tem uma igreja recém-plantada, que começa muito bem, mas, de repente, essa igreja começa a ser inundada por falsos ensinos, de falsos mestres. E o apóstolo Paulo, quando ouve falar sobre isso, ele não se preocupa em escrever uma mensagem de autoajuda, ele não se preocupa em apontar para a cidade de Colossos 12 passos para que eles pudessem vencer o falso ensino, 7 maneiras de retornar ao ensino bíblico. Muito pelo contrário, de modo muito simples e muito direto, ele apresenta a pessoa, a divindade e a obra de Jesus Cristo. Note que toda grande heresia, toda grande mensagem que não condiz com o ensino das Escrituras, que tem aparência de mensagem bíblica, mas que no fundo não é, ao longo da história da igreja, todas essas grandes heresias, todas elas, sem exceção, eram um ataque a algum atributo, alguma característica da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Alguns diziam que ele não era totalmente homem, outros dizem que ele não é totalmente Deus. Outros dizem que ele não estava presente na criação, mas ele era, por exemplo, a primeira criação de Deus. Alguns chegam a afirmar isso sobre Jesus. Outros enfatizam, isso é muito comum nos nossos dias, enfatizam o personagem histórico apenas, desconsideram que Jesus se apresentou como sendo o Filho de Deus, o próprio Deus, o cumprimento da promessa de Deus para o seu povo, se apresentou como sendo o que realizaria a nossa salvação na cruz, e destacam apenas que ele era um personagem histórico importante.
alguém do ponto de vista político, social, econômico, alguém que desafiou o império, e tentam pintar essa imagem de mártir de Jesus como se ele fosse simplesmente alguém que insurgiu contra as estruturas religiosas e políticas da época, como se ele fosse quase um anarquista, alguém que se revoltou com o sistema e se levantou contra. É óbvio que em muitas falas de Jesus ele combate o sistema político, o sistema religioso, mas a principal obra que ele veio fazer aqui não está ligada necessariamente a isso, mas alguns tentam enfatizar apenas esse personagem histórico que é Jesus. O que Paulo faz é mostrar quem de fato é Jesus e quais implicações isso tem para a vida dessa igreja. Por isso o nome dessa série. Ore para eu não chutar esse copinho aqui, que eu tenho alguns problemas de coordenação e sou meio desastrado. Mas por isso o nome dessa série, Tudo em Todos, que é a forma como o apóstolo Paulo, em um dos versículos de Colossenses, ele apresenta o próprio Jesus. O que Paulo está fazendo nesse trecho? Primeiro, eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, a gente vai passando pelos versículos. No primeiro e no segundo verso, ele está escrevendo basicamente o que ele deveria escrever do lado de fora do envelope, que é remetente e destinatário. Se você já escreveu carta, infelizmente hoje a maioria das pessoas, a maioria não, né? Boa parte das pessoas que está me ouvindo está falando, que negócio de carta é esse? Eu conheço de e-mail para frente, scrap no Orkut, né? Que tinha depoimento, não aceita por favor, o WhatsApp, esse negócio de carta é um papo de velho. É um papo de velho, realmente. Paulo é velho, eu não. Mas ele deveria escrever no envelope remetente e destinatário, e é isso que ele faz nos 2 primeiros versos. Ele está dizendo quem está escrevendo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, e aqui ele dá a primeira defesa do seu apostolado, quando ele diz, pela vontade de Deus. Era muito comum que esses falsos mestres ensinassem, e quando eles eram combatidos, dizendo, olha, o que Paulo pregou é diferente disso. Os falsos mestres faziam o quê? Quem é Paulo? Não conheço, não sei de quem você está falando. Ele não é apóstolo, ele não era um dos 12, ele não estava com Jesus. Por isso Paulo, não só aqui, mas inúmeras vezes ao longo do seu ministério, ele vai contar a história do encontro que ele teve com Jesus, quando ele estava na estrada de Damasco, e de que ele foi comissionado pelo próprio Jesus para que se tornasse um apóstolo. Esse é um pré-requisito fundamental para alguém que se diz apóstolo. Essa pessoa deve ser comissionada pelo próprio Jesus Cristo. Paulo era um apóstolo de fato, porque ele teve um encontro com Cristo e Cristo o comissionou para isso. Não acredite nos que se dizem apóstolos sem terem esse encontro direto e pessoal com Cristo. Alguém diz que apóstolo bom é apóstolo morto. Não sei se eu teria coragem de dizer isso, mas é o que eu penso. Então o apóstolo Paulo, ele diz primeiro quem está escrevendo a carta, que Timóteo está escrevendo junto com ele, e ele diz agora os destinatários dessa carta, que são os santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. E a primeira coisa que ele vai fazer nessa carta é uma oração agradecendo a Deus e reconhecendo boas características que estavam presentes na vida desses irmãos na cidade de Colossos. Paulo, ele faz uma oração de gratidão, reconhecendo as qualidades dessa igreja. Logo em seguida, ele faz uma oração intercedendo, pedindo a Deus para que eles sejam cheios do conhecimento de Deus. Então, assim a gente divide esse trecho lido em algumas partes para facilitar o nosso entendimento, a nossa aplicação. Mas a primeira coisa que Paulo faz no verso 3, depois de se apresentar, é dizer: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Paulo destaca 2 pontos importantes de cara, que ele fala que eles tinham fé em Cristo Jesus e, ao mesmo tempo, amor por todos os santos. Primeira coisa que ele destaca, que é essa fé em Cristo Jesus, é que o único modo de se manter firme diante de falsos ensinos é crendo em Jesus. É tendo uma fé verdadeira depositada em quem ele é de fato. O que Paulo vai fazer inúmeras vezes nessa carta é apresentar e enfatizar a pessoa, a divindade e a obra de Jesus. E é um movimento proposital do apóstolo Paulo, para que eles conheçam quem Cristo é de fato. Porque uma vez conhecendo o Cristo verdadeiro, eles não seriam influenciados pelas falsas projeções de Jesus que são criadas todos os dias. Ele está falando para esses irmãos: eu dou graças a Deus, porque vocês têm uma fé verdadeira em Cristo Jesus. E o outro elemento que ele fala ainda nesse verso, que ele enfatiza, é o amor por todos os santos, porque é um movimento natural.
Se eu creio em Jesus, eu evidencio isso pelo amor que eu tenho para com os outros, especialmente para com os outros irmãos. O apóstolo João chega a dizer que é impossível alguém dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o seu próximo a quem vê. Nós não conquistamos a nossa salvação pelo amor que nós demonstramos ao próximo. Nós conquistamos a nossa salvação de que modo? De modo nenhum, porque não somos nós que conquistamos a salvação. Deus nos dá a salvação em Cristo Jesus. E a evidência natural, a consequência natural disso é demonstrarmos amor para com todos os outros, e especialmente os nossos irmãos na fé. Paulo está dizendo isso para essa igreja, que eles têm fé em Cristo Jesus e têm um amor por todos os santos. Devemos amar a todos? Sim. Devemos fazer o bem a todos? Sim. Mas principalmente aos domésticos da fé, o que Paulo vai dizer aos Gálatas, principalmente aos santos em Cristo Jesus, principalmente a outros que professam a fé no mesmo Cristo que nós professamos. Isso não é, em certo sentido, acepção de pessoas, não. Isso é um senso de responsabilidade que deveríamos ter enquanto cristãos, porque quando nos chamamos de irmãos e irmãs, não é pura demagogia ou não é para identificar que nós somos crentes ou deixamos de ser, mas é porque temos que ter essa responsabilidade e cuidado uns para com os outros. Por isso é muito comum você ver no Novo Testamento ênfases nesses termos uns aos outros. Em todas as cartas endereçadas às igrejas, você vai perceber alguém dizendo que devemos amar uns aos outros, suportar uns aos outros, cuidar uns dos outros, aconselhar uns aos outros, orar uns pelos outros, levar a carga uns dos outros, porque é a nossa responsabilidade enquanto cristãos, filho do mesmo Pai, que é o nosso Deus, que nos adotou em Cristo Jesus. Paulo fala sobre uma fé verdadeira em Cristo, e Paulo fala também sobre um amor por todos os santos. É fundamental apresentarmos esses dois conceitos juntos, porque na nossa época especialmente, algumas pessoas elas querem descolar um conceito do outro. O que importa é que, de um lado, aqueles que dizem, o que importa é que eu creia em Jesus Cristo. Eu não preciso me preocupar com o outro. Não preciso amar, não preciso servir o outro, não preciso fazer absolutamente movimento nenhum em direção ao próximo, porque o que importa de fato é que a minha fé em Deus, ela é verdadeira. Por outro lado, você vai ver aqueles que vão dizer o contrário. O importante é amar. Aquelas verdades que Jesus ensinou, isso aí eu decido o que é importante para mim e o que não é. Isso aí eu decido o que vai se aplicar na minha vida ou não. É um tempo tão distante. Como é que Jesus pode exigir de mim a mesma coisa hoje daquelas pessoas que viviam lá na época dele? Eu não preciso me preocupar com isso, porque o importante é amar. Eu vejo uma pessoa caminhando em direção ao precipício e eu não falo a verdade para ela. Eu simplesmente digo que eu estou amando, porque amar para a nossa geração é deixar uma pessoa fazer o que ela quiser e colher as consequências lá na frente. Sendo que o conceito bíblico de amor, ele não está descolado do conceito de verdade. Você mostra muito mais amor para uma pessoa que está caminhando em direção ao precipício, interrompendo o caminho dela e dizendo, olha, isso vai resultar em morte. Você demonstra muito mais amor quando faz isso do que quando diz, deixa ela viver, o importante é amar, o importante é como se Jesus fosse um ursinho carinhoso quase. As pessoas tentam descolar um conceito do outro, e Paulo está falando para essa igreja que essas verdades elas não são excludentes. Muito pelo contrário, uma delas é consequência da outra. Se eu tenho uma fé que é verdadeira em Cristo Jesus, isso vai ser evidenciado pelo amor que eu demonstro para o meu próximo. Lutero dizia o seguinte, Deus não precisa das nossas boas obras, mas o nosso vizinho sim, o nosso próximo sim. Eu preciso mostrar que a minha fé é verdadeira dando fruto. E a minha fé dá fruto quando eu faço algo em prol do outro, quando eu abro mão dos meus próprios interesses e necessidades acima de qualquer coisa, para servir, para amar, para me dedicar ao outro. É o que Tiago fala, por exemplo, quando ele diz que a fé sem obras, ela é morta. A gente está falando da mensagem do Evangelho, que é uma mensagem viva, uma mensagem dinâmica, porque ela acontece na prática. Eu não posso descolar a minha realidade da minha fé e dizer eu sou cristão no domingo, quando eu estou na igreja. Nos outros dias da semana eu vivo a minha vida normal, com os mesmos conceitos e valores de quem não conhece a palavra de Deus. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que transborda e deveria encarnar em toda a nossa realidade.
Nós, como cristãos, deveríamos viver para a glória de Deus em todo e qualquer ambiente que estejamos, em toda e qualquer situação que a gente esteja vivenciando. Na escola, no trabalho, na faculdade, na padaria, no trânsito. Viver para a glória de Deus no ambiente de trabalho não é deixar de trabalhar e ficar pregando o tempo todo. Você não vai ser um cristão, um missionário se fizer isso. Você vai ser alguém insuportável e mau trabalhador. Viver para a glória de Deus é mostrar Jesus nas suas relações. Viver para a glória de Deus é fazer o seu trabalho do melhor modo possível, como se estivesse fazendo para Deus e não para homens. E isso nós precisamos resgatar. A ideia de que o Evangelho é uma mensagem para a vida e não é algo que eu separo da minha realidade e dedico algumas horas da minha semana para isso e o resto da semana eu vivo como se Jesus simplesmente não existisse. Paulo está elogiando essa igreja porque eles tinham uma fé em Jesus. E essa fé era evidenciada pelo amor que eles tinham para com todos os santos. Por qual razão os colossenses entendiam isso tão bem? O verso seguinte vai dizer para nós: por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Eles tinham uma esperança, mas não era uma esperança vazia. Não era uma fé na fé, uma fé no nada, como alguns tentam pintar, que é fundamental termos. Não sei se você já ouviu isso. O importante é crer em alguma coisa, o importante é ter alguma religião, o importante é ter fé em alguma coisa, que no final as coisas vão acontecendo. Muito mais importante do que o ter fé é onde a tua fé está depositada. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A gente pode cantar essa depois que a gente acabar a pregação. Não faz sentido para nós, porque se a fé não está depositada no lugar certo, ela falha. O que Paulo elogia nesses irmãos é que a verdade do amor que eles tinham para com todos e a fé que eles tinham em Cristo Jesus era fruto de uma esperança, a razão disso era a esperança, e essa esperança era resultado do Evangelho. A mensagem que Deus nos reconcilia consigo mesmo em Cristo. A mensagem que nos livra desses extremos, de achar que ou eu abraço a verdade do Evangelho, ou eu abraço o amor no Evangelho. A única coisa que nos faz nos livrar disso e abraçarmos ambas as verdades é a mensagem do Evangelho, que mostra que Deus nos ama porque Cristo morreu por nós, mas nos mostra uma verdade de que somos terríveis pecadores porque Cristo morreu por nós. Não podemos negar uma ou outra coisa, porque as duas verdades elas são presentes na palavra de Deus, e a mensagem do Evangelho é a única coisa capaz de nos fazer fugir desses extremos que são extremamente prejudiciais. Tem um pastor que eu gosto muito, chama-se Felipe Fontes, não sei se você conhece, mas ele fez uma postagem essa semana e ele disse a seguinte frase: 2 coisas que você nunca deve se esquecer. A primeira, você não pode pagar pelos seus pecados. A segunda, aquele que pode pagou um enorme preço por eles. Esqueça a primeira e você se torna um legalista. Esqueça a segunda e você se torna um libertino. Se você se esquece que você não pode pagar pelos seus pecados, a tendência natural é que você se torne um legalista, alguém que confia na sua própria justiça, alguém que acha que merece o favor de Deus pelo seu bom proceder, alguém que acha que merece a salvação por ser um cidadão de bem, por ser um defensor da moral e dos bons costumes. Esqueça a segunda, que Cristo pagou um enorme preço por nós, que naturalmente nós nos tornaremos libertinos, vivendo a vida como se não existisse amanhã, como se não existisse futuro, como se não precisássemos nos preocupar com absolutamente nada. Só há uma mensagem no universo capaz de nos lembrar ao mesmo tempo que somos pecadores e somos amados por Deus. E essa mensagem é a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Somos tão terrivelmente pecadores que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Somos tão amados por Deus que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. O Evangelho nos mostra as duas realidades. Eu não sou capaz, eu sou pecador. Mas Deus me ama mesmo que eu seja incapaz.
e deu o que ele tinha de melhor, o seu único filho, para viver uma vida que eu não era capaz de viver, para morrer assumindo a minha condenação e para ressuscitar, provando que o sacrifício foi aceito e que ele é maior do que a morte e do que o inferno. Esse é o evangelho que nos enche de esperança. A fé em Cristo Jesus, o amor que temos para com o próximo, só é possível como resultado da esperança que está centrada no evangelho, que me mostra que eu devo ter fé em Cristo, fé em Jesus, mas que essa fé não é algo que eu professo, algo desconectado da minha realidade, mas é uma fé que é viva e que resulta em amor pelo meu irmão. Essa fé, ela é tão viva que ela tem um efeito contínuo. Paulo continua dizendo para esses irmãos dessa esperança, vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do evangelho que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. A mensagem está produzindo efeito em todo o mundo, não só entre vocês, ele diz para a igreja de Colossos. A mensagem do evangelho, ela não é contida geograficamente. Eles conheceram essa mensagem por meio de Epáfras. Essa mensagem começa a crescer, se espalhar, produzir fruto, não só em Colossos, mas em todo o mundo. Não depende de quem transmite a mensagem, porque a mensagem do evangelho em si, ela é poderosa. Paulo vai dizer isso para os coríntios, que o evangelho é loucura para alguns, é escândalo para outros, mas para nós que cremos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é necessário absolutamente mais nada da nossa parte, simplesmente respondemos com fé ao sacrifício que Deus fez por nós, entregando o seu Filho, e esse é um presente para nós da graça de Deus, não merecemos, não conquistamos, não pagamos o preço para morar no céu, o preço já foi pago por Cristo Jesus, derramando o seu sangue naquela cruz, para lavar os pecados de todos aqueles que professam fé no seu nome. Essa mensagem, ela é viva. A gente está falando de um texto escrito há 2000 anos e que chegou até nós hoje e produz transformação ainda hoje, porque essa mensagem, ela é viva. O verso 8 termina de um modo muito interessante. Paulo ainda fala no 7, que eles aprenderam de Epáfras, que era o nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Só é possível amar de modo verdadeiro, por meio do Espírito. Naturalmente, é impossível. Porque naturalmente nós buscamos o mérito. E é muito comum que você ouça conselhos assim. Você tem que gostar de quem gosta de você. Você vai ficar a vida inteira dando murro em ponta de faca, lutando por alguém que não te merece, ó. A gente acha que tem alguém que nos merece ou não. Você tem que amar quem te ama. Você tem que valorizar quem valoriza. E do ponto de vista da nossa cultura, do mérito, isso faz todo sentido. Mas o evangelho é uma contracultura. É o que John Stott vai dizer no seu livro sobre as bem-aventuranças, sobre o Sermão do Monte. O mundo está te apontando uma direção e o evangelho vai te apontar outra, e é o que Jesus faz o tempo todo. Amar aqueles que te amam é fácil, até os fariseus fazem isso, até os religiosos fazem isso. Eu quero que vocês amem aqueles que te perseguem, que te amaldiçoam. E aí você diz, Jesus, mas isso é muito difícil, é impossível. Para você naturalmente. É impossível pela sua força e pela sua capacidade. Por isso Paulo está dizendo para eles, o amor que vocês têm no Espírito, somente por meio do Espírito é possível viver esse amor verdadeiro, que é fruto do Evangelho. O mesmo Paulo escrevendo para os Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essas coisas, na verdade, são o poder do Evangelho frutificando em nós por meio da ação do Espírito Santo. Até que chegamos à segunda parte da oração, onde Paulo enfatiza outras coisas importantes, e nós passaremos por elas. Mas no verso 9, por exemplo, ele vai dizer para esses irmãos o seguinte, por essa razão,
Por causa de tudo que eu falei anteriormente, por conta disso, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Desde o dia que soubemos da sua história, nós estamos orando para que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. A maioria das dificuldades que enfrentamos na compreensão de quem é Jesus se dá porque, em grande parte das vezes, nós queremos ver em Jesus somente os aspectos da sua pessoa que nos agradam. Nós temos um vício que a gente tem que combater, que é ler a Bíblia com a nossa ótica, tentando encaixar Jesus nos meus pressupostos. Eu penso tal coisa. Se a Bíblia diz o contrário, na verdade não é bem assim, esse texto não é tão inspirado, talvez não seja tão palavra de Deus assim, que Jesus é esse que vai falar o contrário do que eu penso. Eu acho que foi C.S. Lewis que disse que se você tem um Deus que não discorda de você em nenhum momento, é muito possível que o seu Deus seja você mesmo. Vou te dar um exemplo, a Bíblia nos ensina em alguns momentos a vivermos enquanto cristãos uma vida sexualmente pura. Essa é uma verdade que encontramos em inúmeros lugares das Escrituras. Em outros momentos, a Bíblia vai dizer para nós que nós devemos nos preocupar com o direito do outro, do pobre, do estrangeiro, da viúva, do necessitado. São duas verdades bíblicas e ambas as verdades são totalmente importantes. Só que esse negócio de tentar encaixar o evangelho naquilo que eu quero acreditar e nos meus pressupostos acabou criando alguns cristãos extremistas. Alguns que dizem, por exemplo, que a primeira verdade ela é fundamentalmente importante. Eu preciso defender os valores da família tradicional. A Bíblia está certa no que tange a pureza sexual. E quando você pergunta para essa pessoa o que você faz em relação aos direitos do outro, do pobre, do marginalizado, do estrangeiro, da viúva, do órfão. Aí a pessoa diz, olha, quem tem que cuidar deles é o Estado, eu não tenho que me preocupar com isso, eu já pago os meus impostos em dia, porque essa verdade, para mim, ela tem valor. Então, isso no Evangelho se aplica à minha vida. Essa outra verdade aqui eu já posso abandonar, afinal de contas, se alguém me ver cuidando de pobres na rua, vão me chamar de comunista, de progressista, de flamenguista, de uma série de coisas aí que a gente pode enumerar que terminam com ista e nem sempre são positivos. Sei que flamenguista foi o exemplo mais negativo que eu dei aqui, mas estou brincando. Depois o pessoal rouba minha carteira ali fora, eu não sei porquê. Por outro lado, existem aqueles que enfatizam o outro lado e dizem, eu tenho que cuidar do pobre, da viúva, do estrangeiro, do necessitado, mas ao mesmo tempo eu já vi cristãos dessa turma do lado de cá, ou do lado de cá, do lado esquerdo, enfim, interpretem como interpretarem, mas cristãos desse lado que eu já ouvi dizerem, Deus não se preocupa com a sua ética sexual. Deus não se importa com o que você faz dentro de quatro paredes. E eu te digo que é uma verdade do Evangelho que devemos viver uma vida sexualmente pura também. O grande problema é que nós queremos enquadrar Deus no que nós temos como pressupostos. Abrimos mão de alguns atributos de Deus para supervalorizarmos outros. O mesmo Deus que se compadece de quem está sofrendo na fila do hospital, é o mesmo Deus que é soberano e governa sobre todas as coisas e tem poder sobre todas as coisas. Uma coisa não anula a outra. Como essas coisas se aliam na prática, eu não sei explicar, mas aí não é o problema do atributo de Deus, é o problema da minha capacidade de compreender. Mas as pessoas estão com a sua leitura bíblica, o seu conhecimento de Deus viciados, cristãos extremistas. Agostinho diz uma frase interessante, que é a seguinte, se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, é em si mesmo.
É na sua capacidade de discernir o que é bom e o que não é bom no Evangelho, ao invés de se render a Deus, dizendo: Senhor, eu posso não concordar, eu posso não entender, mas eu me submeto ao Senhor, porque eu sei que diferente do que eu vejo às vezes, diferente do que eu entendo, diferente do que eu consigo explicar, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela certeza que eu tenho, que o meu Redentor vive, que no devido tempo Ele se levantará sobre a terra. Eu vivo baseado na certeza de que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Paulo era um homem que vivia em constante crise. No final da sua vida, mesmo depois de plantar inúmeras igrejas, ele diz: o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu odeio eu faço todos os dias. E ele vivia nessa crise de teoria, de prática, do que sei, do que faço, daquilo que eu quero fazer e não consigo. Mas escrevendo para Timóteo, ele disse o seguinte: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia de Cristo Jesus. Como cristãos, irmãos, não vivemos pelo que entendemos, mas vivemos pela fé. A mensagem do Evangelho que nós abraçamos é o que dá sentido para todas as outras coisas. Não é algo desconectado da realidade, mas é a lente pela qual nós enxergamos todas as outras coisas. É isso que Paulo está escrevendo para esses irmãos. Ele está dizendo dessa maneira, ou seja, compreendendo isso, sendo cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, o conhecimento completo e não de uma parte apenas. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Uma vida digna do Senhor. Crescendo no conhecimento de Deus, um conhecimento que não é teórico, mas é um conhecimento prático. É o Evangelho produzindo fruto. E quanto mais a gente segue frutificando, mais a gente vai crescendo no conhecimento de Deus. Porque quanto mais conhecemos a Deus, mais o amamos. E quanto mais amamos a Deus, mais queremos conhecê-lo. Só é possível amar de verdade quando você conhece quem está sendo amado. Senão você não está amando a pessoa. Você está amando uma projeção que você criou a partir do que você observou nela. Em João capítulo 4 tem um diálogo muito interessante de Jesus com uma mulher samaritana, que ela vem cheia de dúvidas para ele, e uma das perguntas que ela faz é essa: Senhor, os judeus dizem que devemos adorar em tal lugar, e nós, os samaritanos, devemos adorar em outro lugar. O que o Senhor me diz? Qual é o lugar certo? E Jesus diz para aquela mulher: vocês adoram o que não conhecem, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Só é possível adorar o Pai em espírito e em verdade. Só é possível expressarmos o nosso amor de forma completa por Deus quando nós o conhecemos. E nós só conhecemos Deus quando olhamos para a sua palavra e quando olhamos para a pessoa do seu Filho. Só é possível amar de forma plena e verdadeira quando você conhece o objeto do seu amor ou a pessoa que está sendo amada. É muito fácil amar de modo genérico. Eu amo o próximo. Você precisa amar o próximo. Amar o próximo é fácil. Quando o próximo é algo genérico, distante da minha realidade, isso é tranquilo. Difícil é amar o vizinho que fica falando alto depois do almoço quando você quer tirar um cochilo. Difícil é amar as crianças que ficam soltando pipa na rua e subindo na sua cerca elétrica, correndo o risco de tomar um choque. E controlar o seu próprio coração para não orar pedindo a Deus para dar um choque nessa criança. Adolescente, maior de idade, para não ficar ruim para mim. Estou brincando, pessoal da câmera aí, brincadeira. É uma piada interna com quem veio no culto, vem a semana que vem. Quando o próximo se torna alguém concreto, aí fica muito mais difícil. Difícil é amar o cunhado, alguém da sua família. Minha mãe estava aqui de manhã, eu falei: difícil é amar sua mãe que te batia à toa quando era criança, ela ficou sem graça, saiu até pela porta errada. E se estiver nos assistindo, um beijo, que eu te amo. Nós criamos conceitos genéricos de modo a facilitar a nossa própria vida, mas só é possível exercer o amor de forma plena quando nós conhecemos. Por isso Paulo está dizendo: eu quero que vocês sejam plenos do conhecimento de quem Deus é. E essa oração de Paulo por esses irmãos deve ser também a nossa oração e a nossa busca. Conhecermos o Senhor, porque à medida que vamos conhecendo Deus, vamos percebendo características e atributos do seu caráter, da sua santidade, da sua grandeza. E quanto mais percebemos isso, mais o amamos.
E quanto mais o amamos, é um desejo natural que a gente queira conhecer ainda mais, e assim a gente vai caminhando, produzindo frutos dignos do Evangelho, vivendo de modo digno no Senhor e vivendo para a glória de Deus. Aí sim será possível viver o que Paulo expressa nos versos 11 e 12, quando ele diz assim, ou seja, desse modo que eu acabei de dizer, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Fortalecidos no poder de Deus, segundo a força da sua glória. Estar fortalecido no poder de Deus não é simplesmente uma capacidade para a gente fazer coisas sobrenaturais. Passar aqui em algum lugar e a minha sombra curar doente. Igual aconteceu com Pedro no livro de Atos. Orar por pessoas mortas e elas voltarem à vida. Falar em línguas que ninguém entende, às vezes nem eu mesmo que estou falando. Aí fui falar disso, ao castigo aí. Às vezes nós entendemos o poder de Deus como algo única e exclusivamente sobrenatural. E é também, não estou dizendo que não seja. Mas o que Paulo está dizendo para eles aqui é: eu quero que vocês sejam fortalecidos no poder de Deus, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai. Estar fortalecido no poder de Deus, irmãos, nos permite exercer gratidão em toda e qualquer situação. Não tem a ver somente com habilidades sobrenaturais. Não tem a ver simplesmente com capacidades e dons espirituais. Mas tem a ver com exercer o fruto do Espírito, com o Evangelho frutificar na vida. E um dos modos da gente perceber isso é uma pessoa que exerce gratidão em toda e qualquer situação, porque ela está fortalecida no poder de Deus. É o que Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, um dos versos mais conhecidos e mal interpretados de toda a Bíblia, quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a gente lê isso num tom triunfalista. Qualquer coisa que eu quiser, o Botafogo ser campeão da Libertadores, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou conquistar uma promoção no emprego, nem que eu tenha que dar rasteira em meia dúzia aqui, mas eu vou dizer que foi Deus que me deu aquilo e vou dar testemunho na igreja, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você não parou para ler ainda, eu te aconselho a ler todo o capítulo 4 e você vai perceber que esse verso é a conclusão do que Paulo vinha dizendo antes, quando ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter fartura, mas eu sei ter escassez. Eu sei viver com abundância, mas eu sei passar por quase necessidade. E nós estamos falando de um homem que sabia de fato. Não era um filósofo, um catedrático, um teórico. Nós estamos falando de um homem que sofreu, foi apedrejado, abandonado, passou por naufrágio, picado por serpente, abandonado pelos amigos, chamado de traidor, preso algumas vezes, chamado de tagarela em algumas situações, expulso de algumas cidades por pregar o evangelho, quase um Joseph Klimber da era do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. E ele está dizendo para os irmãos de Filipos: eu sei passar por toda e qualquer situação, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Percebam o quanto o contexto influencia na nossa compreensão desse versículo. E o único modo de exercermos gratidão a Deus em toda e qualquer situação é estando fortalecidos no seu poder, porque em nós não há capacidade para isso também. A nossa tendência natural é reclamar quando as coisas não vão bem, é murmurar, é nos compararmos com o outro e dizermos: não é possível, o que eu estou fazendo de errado na vida? Estou indo para a igreja, estou fazendo isso, estou dando dinheiro para o outro lá no programa de TV, estou fazendo tal coisa, já trouxe óleo, ungi minha casa toda, até a pessoa que trabalha lá escorregou lá em casa de tanto azeite que tinha no chão e as coisas não vão para frente, eu não sei o que fazer mais. Se estamos fortalecidos no poder de Deus, nós recebemos uma capacidade sobre-humana do Espírito Santo, que nos faz exercermos gratidão em toda e qualquer situação. Com ou sem adversidade, com corona ou sem corona, com vacina ou sem vacina, nós somos gratos,
Porque nós cremos em um Deus que tem o controle da história, que não perdeu o controle da história em nenhum momento. Nós fomos surpreendidos por essa pandemia, talvez todos nós, ele não. Deus não perdeu o controle da história em momento algum. Paulo usa dois termos interessantes nesse texto, quando ele fala, no verso 11 ainda, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência. Ele emprega os termos paciência e perseverança, que não são virtudes fáceis. Sugerem uma espera, uma demora, uma angústia, algo difícil de acontecer. São virtudes que nós elogiamos nos outros. Fulano é perseverante, aguentou aí durante 15 anos para tal coisa acontecer, e de repente aconteceu. Eu admiro a paciência e a perseverança dele, mas quando é com a gente é um negócio que a gente não admira muito não. Quando é com a gente ora logo pedindo a Deus: Senhor, me livra, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, as coisas não andam, porque nós não costumamos admirar essas virtudes em nós mesmos, porque ter paciência e perseverança sugerem que estejamos enfrentando um processo que seja demorado e difícil, especialmente no nosso tempo, onde nós não gostamos de esperar. Queremos tudo para ontem. Queremos que as coisas aconteçam de forma muito rápida. Igual a partida desse carro que acabou de ligar ali fora. Você vira a chave e as coisas acontecem. Nós somos viciados em coisas rápidas o tempo todo. E Paulo está dizendo: eu oro para que vocês enfrentem os problemas que vocês têm, mas que vocês tenham paciência e perseverança. Só que ele usa um termo muito interessante quando ele diz, ainda no final do verso 11, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. É possível ter paciência e ter perseverança, com alegria. Ainda que o cenário nos diga o contrário, ainda que a situação nos sugira uma tristeza, uma angústia, uma demora, se estamos fortalecidos no poder de Deus, com alegria, seremos gratos a Ele por toda e qualquer situação. Tudo isso como resultado de compreendermos a mensagem do Evangelho, que é a mensagem de Deus vindo ao nosso encontro, vindo na nossa direção, na pessoa do seu Filho. Aquele que é tudo em todos, vindo ao encontro daqueles que não são absolutamente nada e que não têm absolutamente nada a oferecer, para fazer destes seus filhos adotados por causa da fé em Cristo Jesus. Que Ele seja glorificado em nós.